Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Meu povo, olha, que luta! Que luta a leitura desse livro do qual falaremos no vídeo de hoje. Vou pegar essa criatura aqui para mostrar para vocês, certo? Deixar bem escancarado o sofrimento que eu passei com a leitura desse livro aqui. Amigo Imaginário, do autor Stephen Chbosky. Meu povo, olha, eu acho que eu nunca sofri tanto com uma leitura. Mas calma, não é no sentido de, nossa, que leitura horrível, que livro ruim, não é esse tipo de sofrimento. É um sofrimento de você querer o bem de um personagem e só ver ladeira abaixo acontecer com aquele personagem. É esse o sofrimento. De você ficar mais de 700 páginas de puro assim. Sabe aquele meme? Acaba, pelo amor de Deus! Era assim que eu estava. Lendo os capítulos, e são muitos, tá? Tem mais de 100, porque os capítulos são bem curtinhos do livro Amigo Imaginário. Eu vou deixar a capa por aqui para não ficar segurando o tablet. Mas, gente, olha... eu literalmente respirei aliviado quando eu terminei a leitura, tá? Calma que não é um spoiler, não estou querendo dizer aqui que vai terminar tudo bem. Estou dizendo aqui que, assim, eu dei graças a Deus que cheguei ao final do livro, porque... Tanto porque ele é um calhamaço de 959 páginas, na versão e-book, que é a que eu tenho, e também pelo fato de que, gente, era uma coisa atrás da outra. Vamos lá. Vamos trazer todos os detalhes sobre Amigo Imaginário. Todos não, porque não vou trazer spoilers para vocês nesse vídeo, tá? Só o que diz respeito ao início da história, tá bom? Mas antes de a gente conversar sobre esse livro, deixe o seu like nesse vídeo se você gostar da resenha de hoje. Também se inscreva no canal. Outra coisa muito importante, se você gosta de histórias de fantasia, de aventura, histórias com várias pitadas de mistérios, você precisa conhecer os livros da minha saga Oliver Fink. Tem o volume 1 e o 2 lá na Amazon aguardando por você. Vocês já sabem que eu adoro mistério. E todo livro meu, mesmo que não seja o foco da história, vai ter um mistériozinho ali, ao longo da trama. E no caso de Oliver Fink, tem um mistério rondando o livro inteiro, tanto o primeiro volume, quanto o segundo. Até uma detetive tem aqui na minha história, se vocês não sabiam. Ela se chama Stella Belborg, e eu gostaria muito que vocês conhecessem ela, então vai lá. Faça a sua leitura de Oliver Fink, O Segredo do Rei, comprando o seu e-book ou lendo pelo Kindle Unlimited. Jabá realizado. Vamos então para os comentários sobre o livro, sobre a minha experiência de leitura do livro Amigo Imaginário, de Stephen Chbosky. Esse autor escreveu um livro alguns anos atrás, que virou um filme, que ficou bastante conhecido, o livro As Vantagens de Ser Invisível. Eu nunca li esse livro, já vi o filme acho que pelo menos umas 2 vezes. Muita gente diz que o livro é muito bom, ainda não tive a chance de ler. E não sei exatamente assim... por causa das inúmeras leituras que ainda preciso fazer ao longo da vida, não sei se vou incluir essa daí também. Mas a minha experiência de leitura com Amigo Imaginário já me deu uma prévia do que aguardar desse autor. Não sei qual o próximo livro que ele vai lançar, já tem inclusive bastante tempo que ele lançou Amigo Imaginário. Acho que até ele ficou traumatizado depois da escrita desse livro. Mas a culpa é dele mesmo, tá? Porque, olha... Mas o que eu estou tentando sintetizar aqui, na minha fala, é que eu acredito que o Stephen Chbosky quis se provar. Ele quis dizer a si mesmo e mostrar a si mesmo que era capaz de escrever um livro completamente diferente daquele que o tornou conhecido, que foi, no caso, o drama juvenil, As Vantagens de Ser Invisível. Ele deve ter colocado na cabeça dele o seguinte: eu vou escrever um livro completamente diferente, inspirado, porque ele tem muitas inspirações, principalmente no Stephen King, inspirado, creio eu, que o Stephen King seja um dos autores preferidos dele. Vou criar uma história que ninguém vai dizer que fui eu que escrevi. Ao mesmo tempo, uma história grandiosa, uma história, assim, que só vai, sabe, parece massa de bolo. Já fez um bolo na sua casa? Já exagerou na quantidade de fermento? Se você pega uma quantidade muito além de fermento, uma massa desse tamaninho,
fica assim. Se você deixá-la lá, quietinha na dela. Eu acredito que... Assim, eu não sei se ele é um escritor que planeja a sua história tintim por tintim antes de escrever, ou se ele é um escritor jardineiro, como dizem por aí. Ele vai montando o seu jardim, a sua história, conforme o tempo vai acontecendo. Ele traça um pequeno norte, e a partir do momento que ele chega num certo ponto, ele vai deixando que a história floresça de forma natural. Vai deixando que a história se conduza. E não ele que vai seguir ali todo um planejamento já muito bem calculado antes de iniciar a escrita. Já confesso para vocês que eu não sou escritor jardineiro. Eu gosto de planejar tudo tintim por tintim, gosto de saber muito bem onde eu estou pisando, até onde a história vai, qual é o final, tudo que cada personagem vai viver e vai fazer ao longo do livro. Eu gosto de ter o controle total da minha história. Claro que durante a escrita a gente vai tendo uma liberdade aqui, outra ali, muda uma ideia aqui, outra acolá, mas tem que haver sim um mínimo de controle sobre aquilo que vai ser feito. Eu acredito que ele sim planejou diversas coisas aqui, mas pelo tamanho do livro e pela sequência de acontecimentos que Amigo Imaginário tem, eu acredito que ele foi deixando a roda girar. Ele foi escrevendo conforme a própria história foi se criando. Porque eu tive, durante essa leitura, a sensação de que a história foi muito além do que deveria. Que tem muita coisa aqui nesse livro, que talvez, se ele tivesse enxugado algumas coisas, tivesse cortado um personagem aqui, outro ali, o livro seria mais condensado, seria mais enxuto e não seria tão cansativo. Vamos primeiro para a sinopse da história e depois eu conto para vocês as impressões pessoais que eu tive dessa leitura. Eu já comentei sobre a sinopse em alguns outros vídeos, mas vamos recapitular, tá? Se você não viu os vídeos anteriores onde eu comentei sobre Amigo Imaginário. Aqui a gente tem uma história épica de combate do bem contra o mal, que é protagonizada por um menino chamado Christopher. Ele tem 7 anos e deixa sua antiga cidade, sua antiga vida junto com a sua mãe, a Kate Weasley, para ir até uma cidade chamada Millgrove, uma cidade pacata, pequena, sossegada, para onde a Kate e o Christopher pretendem se mudar e começar uma nova vida. A Kate perdeu o marido de forma bem trágica, ele se desviveu, e ela teve alguns relacionamentos depois de se tornar viúva, e um desses relacionamentos foi com um homem chamado Jerry, que era bem problemático. Inclusive, o maior motivador dessa mudança drástica na vida da Kate e do Christopher é esse camarada. Ela literalmente está fugindo do Jerry, tanto para se proteger quanto para proteger o seu filho. Então ela pega o carro, pega o máximo de coisas que ela pode levar e vai embora. Entra na estrada e parte para Millgrove. Lá ela consegue um emprego, a Kate, mãe do Christopher, consegue um emprego de cuidadora de idosos em um asilo chamado Shed Pines. No início da história, a Kate e o Christopher vivem em um hotel, assim, bem baratinho, né? Que é o que a Kate consegue pagar. E o Christopher entra para a escola de ensino fundamental da cidade. E logo de cara acontece 2 coisas. A primeira é que ele faz amizade com 3 meninos, o Ed especial e os 2 gêmeos, Mike e Matt. Mas, por outro lado, ele também encontra 2 detratores, 2 encrenqueiros ali que vão tirá-lo do sério, vão perturbá-lo aí ao longo de todo o livro. Ai, que vontade de dar um beliscão nessas 2 crianças. Essas 2 crianças são a Jenny e o Brad. Eu não vou trazer detalhes de cada personagem, porque senão eu vou ficar 2 horas falando aqui nesse vídeo. Mas todos os personagens que eu citei até agora, e os que eu não vou citar nesse vídeo, todos eles têm outros personagens atrelados a eles, todos eles têm um pano de fundo. O livro tem essa qualidade, ele desenvolve demais, assim, muito mesmo, todos os personagens. Nenhum personagem aqui é aleatório, né? No sentido assim de que botei aqui e ficou a ver navio, certo? Ficou aí boiando na história. Não, todos eles vão ter alguma participação importante aqui ao longo da trama. O Christopher, ele tem algumas dificuldades de aprendizado, mas ele é um menino muito esforçado. Ele é obediente, ele é um ótimo filho. É uma criança, assim, que dá vontade de pegar e colocar num potinho. Dá vontade de protegê-la de todos os males possíveis. De não deixar nem mesmo um mosquito picá-lo. E exatamente por ele ser um garoto tão
tão adorável, né? Uma criança assim que qualquer adulto ou qualquer outra pessoa, certo? Não vai querer o mal dessa criança. É um menino exemplar. E exatamente por isso que, assim, vários e vários momentos durante a leitura, eu xinguei o autor. Porque eu tive a impressão de que, assim, o Stephen King, já vou citar aí essa questão do Stephen Chbosky querer emular muito do que o Stephen King fez ao longo da sua obra, certo? Ao longo dos seus livros. Mas uma dessas características que ele pegou do Stephen King é colocar uma criança numa história e fazer ela sofrer. O Stephen King meio que tem essa fama, né? De todos os seus livros, tem alguma criança que vai passar por alguma situação, né, ruim. E aqui, no caso, todas as crianças passam por algumas situações ruins, mas o Christopher, meu Deus do céu, gente, olha. Eu acho que, assim, levando em conta os livros que eu já li, o Danny, de O Iluminado, eu tinha como a criança mais sofredora que eu já conheci em um livro. Mas, depois que eu li Amigo Imaginário, Danny, você não sofreu nada naquele livro comparado com o que o Christopher sofreu aqui. E quando eu digo sofrer, é sofrer mesmo. Não vou dizer, assim, detalhes do que acontece, mas, gente, eu nunca vi um ser humano passar por tanta desgraça, tanta tragédia, tanto assim... Olha, em uma história como esse Christopher viveu aqui nesse livro. E isso foi intencional do autor. Ele quis, assim, espremer literalmente esse garotinho nessa história para que a gente ficasse extremamente, assim, envolvido, extremamente, assim, aflito. Querendo que aquilo acabasse logo. Eu não aguento mais ver esse menino sofrer. É um problema atrás do outro. E quando você acha que ele vai respirar... Não vai ter respiro nessa história. E não é só com Christopher, não. Todos os personagens, tanto os que vão descambar pro lado do mal, quanto os que vão se manter firmes ali, né? Com muita dificuldade. No lado certo, no lado do bem, todos eles sofrem nesse livro. Eu nunca vi, olha... Ai, gente. Eu ainda tô respirando aliviado por ter chegado ao final desse livro, porque, assim, vontade de abandonar, eu não tive. Mas eu tive vários momentos em que eu pensei assim, eu não aguento mais. E não era a questão do livro em si, era a questão do que acontecia no livro. Porque é uma avalanche de acontecimentos, assim, que começa assim, pequenininho, certo? Esse primeiro acontecimento pequenininho é o sumiço do Christopher. Chega um momento na história, ali no comecinho do livro, em que ele se perde num bosque chamado Mission Street, um bosque bem conhecido ali na cidade de Millgrove, que inclusive está correndo o risco de ser devastado, certo? Para que sejam construídas casas, residências nobres, por um empresário chamado Sr. Collins, que é o homem mais rico, assim, mais abastado da cidade. A esposa dele, a Sra. Collins, é dona do Shed Pines, esse asilo onde a Kate trabalha, e olha, que mulher insuportável. E a mãe dela, que vive nesse asilo, que fica falando que todo mundo vai morrer o tempo inteiro. Tem vários personagens aqui. Acho que tem pelo menos uns 20 personagens que são os mais importantes. E todos eles, como eu já falei nesse vídeo, são muito bem desenvolvidos. Todos eles têm uma trama sua, certo? Uma trama para chamar de sua. E o livro tem vários pontos de vista. Ele é narrado em terceira pessoa, em todo momento, tá? Desde o início do livro. A gente penetra literalmente na mente desses personagens. Tem vários momentos em que, durante o texto, durante a narração, o autor vai intercalando os acontecimentos com os pensamentos desses personagens. Então a gente está o tempo inteiro dentro da cabeça deles. Dos medos, das aflições, das dúvidas, das preocupações, de tudo o que está entranhado na mente desses personagens. Tem alguns momentos de respiro, de felicidade? Tem. Principalmente no início do livro. Ali nas primeiras 200 páginas. Tem algumas situações assim um pouquinho mais aborrecedoras, como por exemplo o bullying que o Christopher sofre no colégio, né? Por causa da sua pobreza, por causa das suas dificuldades de aprendizado. Mas vem alguns acontecimentos, principalmente depois desse sumiço dele lá no bosque, e do seu retorno também, dizendo que foi ajudado por um moço bonzinho. A gente fica feliz com alguns acontecimentos que vêm por aí. Não vou dizer quais para não entregar spoilers aqui, porque quanto menos você souber,
da trama do livro, melhor para você, tá bom? Para que as surpresas e a escalada, a crescente situação de angústia, sabe? É só problema, gente. É só problema. Mas é um problema bom, sabe? Você, ao mesmo tempo que fica angustiado, que fica pensando, meu Deus do céu, o que falta acontecendo nessa história? Aquilo, ao mesmo tempo, te prende, te envolve, porque você não consegue se desprender daqueles personagens, não consegue simplesmente deixar o livro pra lá, por mais cansativo que ele seja em alguns momentos, porque é um problema atrás do outro, e chega uma hora que cansa. Então, assim, recomendo pra você, tá? Se você tem esse livro, ou se pretende ler um dia, leia aos poucos. Leia, sei lá, umas 15, 20 páginas por dia. Não corra pra ler esse livro, pra começar e terminar logo. Porque, de duas uma, ou você vai se estressar terrivelmente, porque é literalmente, como estou dizendo aqui, já repeti várias vezes nesse vídeo, um problema atrás do outro. Tipo assim, vou citar um exemplo, tá? Mas não é algo que acontece no livro. Vamos supor que o personagem tropeça, certo? É um problema. Aí ele tropeça e cai no chão e rala o joelho. Outro problema. E aí quando ele levanta, ele descobre que não foi apenas um ralo no joelho. Ele fraturou o joelho. Quando ele vai para o hospital, ele descobre que ele vai ter que amputar a perna. E depois que ele amputa a perna, ele descobre que tem um fungo que está se espalhando pelo corpo dele. E é assim. É mais ou menos assim a história. Chega um ponto aqui do livro em que o Christopher descobre aquilo que ele tem que fazer, qual é a missão dele, em que tudo que pode dar errado vai começar a dar errado. E aqui eu vou trazer só um spoilerzinho, tá? Porque tem dois personagens aqui que são antagonistas. Temos a mulher sibilante, que é a vilã do livro, desde o comecinho do livro, certo? E temos o moço bonzinho, que tem várias formas diferentes. Ele, por exemplo, é uma sacola plástica, ele é um velhinho que ajudou o Christopher a sair do bosque. Ele, em vários momentos diferentes, ele tem diferentes aparências. E há um embate acontecendo entre esses dois personagens. Cada um tem o seu lado, cada um tem as suas estratégias, cada um tem a sua missão. E conforme a história vai acontecendo e esse embate entre os dois vai se intensificando, o Christopher é colocado no olho desse furacão e, assim, esse conflito dos dois, essa guerra do moço bonzinho com a mulher sibilante, vai se ampliando, vai se espalhando literalmente como um vírus nessa cidade, Millgrove. E vai chegar um momento em que todos os personagens dessa história vão estar envolvidos nessa guerra. Quem já leu o livro vai entender, né? Que eu tô tentando ocultar o máximo de coisas aqui para que você seja surpreendido durante essa leitura, tá? Mas, voltando à questão de o autor, o Stephen Chbosky, se inspirar demais no Stephen King. Eu tive a impressão, durante essa leitura, de que ele é um fã do Stephen King. Isso fica muito explícito, né? E ele diz isso, acho que tem uma introdução aqui no livro. Deixa eu dar uma olhada, só para ter certeza. Sim, ó, tem uma lista de agradecimentos no começo do livro, ó. E entre as pessoas a quem ele agradece a existência desse livro, lá no finalzinho temos, e por último, Emma Watson, a atriz Emma Watson, que interpretou a Hermione Granger, e uma personagem no filme que adaptou As Vantagens de Ser Invisível. Emma Watson, que inspirou o fim deste livro no set de As Vantagens de Ser Invisível. E Stephen King, que inspirou tudo ou mais. E fica explícito, fica escancarado, fica latente para qualquer pessoa que ler esse livro e que já leu os livros do Stephen King, que o Stephen King é a alma desse livro. Se o Stephen King não existisse, se ele nunca tivesse escrito nada, esse livro não existiria. Porque a impressão que eu tive foi que o Stephen Chbosky pegou todas as características do Stephen King e quis juntar tudo isso em um único livro. Então ele fez aqui um calhamaço enorme de mais de 900 páginas, se inspirando em It a Coisa e em A Dança da Morte. Ele construiu aqui um épico de uma luta do bem contra o mal, como tem em A Dança da Morte, dois lados completamente opostos se enfrentando. E como teve também, né, em It a Coisa, o grupo, né, as crianças ali de Derry tendo que enfrentar o It, o Pennywise.
E aqui a gente tem essa figura durante todo o livro, certo? Todo o livro não, mais ou menos ali até a página... Não vou dizer não. Mas a gente tem uma grande antagonista que vai causar muita desgraça e, assim, muito empecilho o tempo inteiro. Essa criatura não dorme. E ela é onipresente, porque ela tá atormentando todos os personagens desse livro, ao longo de toda a história. A mulher sibilante. Se você já leu, você vai entender, né? Que eu estou tentando não dar spoilers aqui. Não diga aí nos comentários, não, você tá falando bobagem. Não estou falando bobagem. Estou ocultando coisas de propósito. Porque, afinal de contas, isso daqui é uma resenha e não um resumo do livro, tá? Mas a gente tem, então, essa questão do calhamaço. Ele quis escrever um calhamaço, assim como o Stephen King escreveu, certo? It a Coisa e A Dança da Morte. Ele colocou aqui um embate épico que só vai se complicando a cada página do bem contra o mal. Como a gente tem, né? Em A Dança da Morte, em It a Coisa e em outros livros do Stephen King também. Ele colocou aqui um desenvolvimento extremamente elaborado, completo, assim, não faltou nada para se dizer e para se mostrar e se desenvolver sobre os personagens. Todos os personagens têm características, têm passado, têm ambições, têm problemas, têm fraquezas, têm qualidades, têm defeitos. Todos os personagens que são citados aqui nesse livro. Que é uma característica do Stephen King também. Ele desenvolve muito os seus personagens ao longo da história. Tem essa questão de intercalar os pontos de vista, assim como aconteceu, por exemplo, no livro A Dança da Morte, em Salem. Tem vários personagens e a cada capítulo, um personagem vai tendo um foco. A gente vai sabendo o que está acontecendo com ele, o que ele está pensando, o que ele está enfrentando, certo? Aqui também é assim. Tem a questão das crianças sofrendo terrivelmente aqui nessa história, o tempo inteiro. Até quem é do mal sofre nesse livro. Não são apenas os bonzinhos, não. Até as crianças malvadas aqui sofrem. Tem reviravoltas, tem cenas bem violentas, né? Com uma descrição bem gráfica de algumas situações. A escrita do Chbosky, eu não sei se ele escreveu dessa maneira também em As Vantagens de Ser Invisível, mas aqui, até por ter um livro enorme, uma história extremamente densa e, assim, com 500 mil ramificações, né? 500 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens e tal. Ele precisou, assim, se ele tivesse muita... Se ele quisesse enfeitar demais o texto, certo? Esse livro teria 2.000 páginas. Então, até para ter essa questão do ritmo de leitura e essa questão de a história avançar, ele escreveu o texto mais simples possível, tá? A maioria das frases são bem curtas e fazem a história andar. Ele não fica ali, sabe, devaneando e colocando inúmeros detalhes e descrições elaboradas e tudo mais. Se ele tem que dizer que Christopher atravessou a rua, ele vai escrever apenas Christopher atravessou a rua. Ele não vai dizer Christopher seguiu adiante, olhando para os dois lados, pensando em todas as coisas da vida, enquanto dava passos ligeiros até o outro lado da rua. Não, ele não vai ficar enfeitando demais, ele vai direto ao ponto. Se eu tenho que falar que o personagem atravessou a rua, ele vai simplesmente escrever, fulano atravessou a rua. Não tem enfeite nenhum aqui durante o texto. O que ajuda, né? Porque quando você vê o capítulo já acabou e você quer continuar na história, porque todos os capítulos têm algum cliffhanger. Tem algum ganchinho que seja, né? Para o capítulo seguinte. E é cada coisa, assim, é cada situação bizarra que a gente vê aqui nessa história. É cada coisa agoniante, cada coisa... Sabe? É um misto de emoções. Aflição, terror, medo, angústia, estresse, preocupação, alegria. Tem de tudo aqui. Você vai viver inúmeras experiências, inúmeras sensações e sentimentos durante a leitura de Amigo Imaginário. Mas fica aqui um esclarecimento final, tá? Esse livro tem o Stephen King como o seu grande homenageado. A maneira como ele cria histórias, como ele escreve histórias e várias coisas que ele criou, desenvolveu ao longo da sua obra. O autor usa de várias características da obra e da escrita do Stephen King aqui na sua trama. Então, se você gosta do Stephen King, provavelmente você vai gostar da leitura de Amigo Imaginário. Mas saiba que é um livro enorme,
com mais de 900 páginas. É um livro que, a partir de uma certa página, que eu não lembro agora exatamente qual, porque eu não marquei, mas tem um acontecimento X aqui, mais ou menos ali nos primeiros 30% do livro, que é como se fosse um estouro de boiada. A partir dali, a manada vai sair em disparada e não vai parar mais, tá? Você não vai respirar mais a partir de um ponto aqui da história. Mais ou menos ali nos primeiros 30% do livro. Até, literalmente, o último capítulo desse livro, certo? 600, 700 páginas depois, você ainda vai estar nesse estouro de boiada. Sem direito a descanso. Nem você, nem os personagens vão descansar durante essa leitura, porque... Então fique sabendo também que se você tem problemas cardíacos, se você se estressa com facilidade, se você é uma pessoa que já tem muita ansiedade, assim, muita preocupação, muitas coisas, muitos gatilhos, certo? Muitas situações desagradáveis na vida, não sei, tá? Você pode ler, mas leia da forma mais picada possível, tá? Um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, outro pouquinho depois de amanhã e por aí vai. Não corra para ler essa história, para avançar demais no livro, porque dá agonia. Tem muitas reviravoltas no livro e tem uma coisinha assim, bem, né? Lá no finalzão, assim, que... Não direi mais nada. A única coisa que eu espero é que esse livro nunca tenha uma continuação. Porque os personagens que terminaram o livro vivos, se eles tiverem que enfrentar em um outro livro com mais, sei lá, 1000 páginas, metade do que eles viveram aqui, eu tenho pena dessas pessoas, tá? Prefiro que elas morram para terem um pouco de paz, porque vivas é só ladeira abaixo. Amigo Imaginário foi uma leitura muito envolvente, muito cativante. É um livro, assim, que você literalmente vai experimentar todas as emoções possíveis em uma história, tá? Aqui nesse livro. E não posso dizer mais nada. Não quero dar spoilers. Poderia ter contado algumas coisas a mais que acontecem aqui. Mas é isso. Vou encerrando essa resenha por aqui. Se gostou dessa resenha, se inscreva no canal, deixe o seu like e me aguarde no próximo vídeo. Tchau!